Se alguma vez você já começou o ano com metas literárias gigantes e no meio do caminho se sentiu frustrado por não alcançar o que planejou, ou se você acha que precisa ler mais, mas não sabe por onde começar, vem comigo porque eu preciso te contar uma coisa. Ah, uma não, várias. Olá, eu sou Bárbara Seibel, escritora fundadora deste canal e uma leitora que decidiu começar o ano de uma forma diferente. Então, já deixa sua curtida, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E por que metas de leitura são tão importantes? Bem, definir metas nos ajuda a ter um direcionamento. No caso da leitura, elas servem sim para nos organizar, para nos lembrar que queremos crescer, aprender ou simplesmente nos divertir lendo uma boa história. Por exemplo, você pode estabelecer uma meta para ler mais livros de autores nacionais, descobrir novos gêneros ou até revisitar clássicos que você nunca teve coragem de explorar. Ter esse objetivo pode ser estimulante e dar aquela sensação gostosa de tarefa cumprida. Mas aqui está o pulo do gato. Metas de leitura não devem ser encaradas como uma competição. Elas são ferramentas para motivar, não para te sufocar. Quando começam a gerar ansiedade ou até mesmo culpa, aí sim você precisa reavaliar o que está acontecendo. Digo isso porque essa leitura que vos fala já passou por isso, não uma, mas várias vezes. O perigo de se tornar refém das metas. Agora vamos falar sobre esse outro lado da moeda, quando as metas deixam de ser um incentivo e começam a virar uma fonte de pressão. Quem aí nunca colocou aquela meta tipo ler 50 livros em um ano e em março percebeu que estava muito atrás do cronograma e que não ia dar tempo de concluir? Pois é. É aqui que mora o grande problema. Quando transformamos as metas em obrigações, a leitura perde aquele papel de prazer e vira mais uma tarefa na nossa lista do que precisa ser feita. E sinceramente, a vida já está cheia de compromissos, não é mesmo? A leitura deve ser sim um refúgio, não uma cobrança. E sabe o que é interessante? Você não precisa devorar livros para ser uma pessoa que lê bastante. Um pouquinho por dia já faz uma diferença enorme e nós vamos falar sobre isso. Ler um pouquinho por dia é sim o segredo do hábito. Você sabia que ler apenas 10 a 15 minutos por dia já é suficiente para mudar completamente a sua relação com os livros? Estudos mostram que ler regularmente, mesmo que em pequenas doses, ajuda a melhorar a memória, aumentar a concentração e até reduzir o estresse. É como se fosse um exercício para a mente. É como se fosse, não, é um exercício para a mente. E o melhor é que 10 minutos cabem sim em qualquer rotina. E eu posso te provar. Sabe aquele momento em que você está esperando o ônibus, está aguardando em alguma fila, ou até mesmo antes de dormir? É aí que entra o poder do hábito. Ao invés de ficar rolando infinitamente o feed do seu celular, porque eu sei que você passa no mínimo umas 2 horas na frente da tela, você pode pegar o livro que está lendo e mergulhar em uma boa história. É tudo uma questão de escolha. Ah, lembre-se, o importante não é a quantidade de páginas lidas, mas a constância. Como criar metas saudáveis? Agora nós vamos para a parte prática da história. Comece focando no que é possível. Ao invés de estabelecer metas gigantes, pense na sua rotina. Quantas páginas ou minutos por dia você realmente pode dedicar à leitura? Comece com pouco para se estimular e depois vai aumentando. E nós podemos te ajudar um pouquinho com isso através da nossa newsletter Pílulas da Semana, na qual nós enviamos no seu e-mail nossa dose semanal para te ajudar a cuidar da sua vida literária. E nós compartilhamos, é claro, reflexões, indicações de leitura e o melhor dos nossos conteúdos literários. E o link, é claro, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Priorize qualidade e não quantidade. Não se preocupe em quantos livros você leu, mas sim
no que cada leitura te proporcionou. Às vezes, um único livro pode mudar toda a sua vida mais do que 10. Aliás, recomendo que você assista a esse vídeo aqui em cima, nesse card. Escolha livros que te interessam de verdade. Não adianta criar metas com livros que você acha que deve ler, mas que não te despertem vontade nenhuma. Daí você vai achar que fracassou no processo. Escolha histórias que realmente te chamem a atenção. E se você tem dificuldade nesse sentido, convido você a assistir esse vídeo aqui em cima, nesse card. Faça ajustes ao longo do caminho. Se você perceber que sua meta está bem difícil de cumprir, mude, não tem problema nenhum. Ninguém aqui vai te julgar. E o objetivo é que ela te estimule e não o contrário. Então, lembre-se, ter metas de leitura pode ser excelente, mas só se elas forem ferramentas para te ajudar e não te pressionar. Já chega a pressão que o mundo nos coloca, você não precisa ter mais uma. Mais do que alcançar um número de livros lidos, o que importa é a jornada, é aprender, se emocionar, é crescer com cada história ou com cada título que você absorver. Bem, o nosso ano literário já começou, então escolha seu livro, leia algumas páginas e veja como isso pode transformar o seu dia e também o seu ano. E se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo ou amiga que precisa começar o ano lendo e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E se quiser, deixe um coraçãozinho aqui embaixo nos comentários. Ah, eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo aqui também. E eu fico por aqui, espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!